Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade a um vídeo que eu fiz aí sobre multiplicação de números decimais entre 0 e 1. Agora eu vou falar sobre a divisão de números decimais entre 0 e 1. Tá? Observe que quando você divide dois números inteiros, normalmente o quociente, que é a resposta da divisão, é sempre um número menor. Mas quando você divide dois números decimais entre 0 e 1, o quociente dá maior. Por quê? Qual que é a ideia que está por trás disso? Então eu quero mostrar nesse vídeo justamente essa ideia, tá bom? Então faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse material que eu preparei para vocês. Vamos lá então? Vamos lá. Então diz assim, divisão de números decimais. Então peguei esse exemplo. 0,009 divididos por 0,008. Tá? Observe, são dois números entre 0 e 1. Tá? Vamos fazer um remember. Vamos lembrar então a forma tradicional. Aquela forma tradicional algoritmizada. Né? Como é que era a forma tradicional? Olha lá. 0,009 divididos, esse aqui, deixa eu pôr aqui um laser para chamar a atenção. Tá aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo da divisão, por 0,008. Como é que a gente aprendeu aquela forma algoritmizada? Quando você vai dividir número com vírgula, falava-se, o dividendo e o divisor tem que ter o mesmo número de casas decimais. E se você contar, o dividendo aqui tem 3 casas decimais e o divisor, que é a parte de dentro aqui, tem 3 casas decimais. Ora, como eu tenho o mesmo número de casas decimais, aí falava-se, olha lá, veja, piscando lá. Aí você corta as vírgulas, corta, e reescreve o número sem a vírgula. Esse número aqui, sem a vírgula, você lê 9. E esse número aqui, sem a vírgula, você lê 8. Então fica 9 divididos por 8. Tá? Aí você vai dividir. Você tem que pensar num número multiplicado por 8 que dê 9. Ou quantas vezes o 8 cabe dentro do 9. Pense dessa forma. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 9? Tá? Bom, eu diria uma vez. Uma vez. 1 vezes 8, 8 para 9, resta 1. Então ele cabe uma vez e sobra 1. Tá? Aí você vai dividir 1 por 8. Mas 1 não dá para dividir por 8. Daí como é que se fazia? Lembra? Coloca a vírgula e acrescenta um 0. Na verdade você está subdividindo ali aquele 1. Tá? Em décimos. Tá? 10 divididos por 8. Dá 1. Porque 1 vezes 8 dá 8. Para 10, resta 2. Como já tem a vírgula, pronto, só coloca um 0 ali. 20 divididos por 8, dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 para 20, 4. Já tem a vírgula. 4 não dá para dividir por 8, então acrescenta um 0. 40 divididos por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Opa, acabou. Então 9 divididos por 8 dá 1,125. Que é a mesma coisa que 0,009 divididos por 0,008. Dá 1,125. Duvida? Pega a calculadora, divida lá e veja se não vai dar isso. Tá? Bom, enxergue isso na reta numérica. Então, olha lá, eu enumerei de 0, 1, 2 ali, só para ficar mais fácil de enxergar. Então, veja, você está dividindo o 0,9 pelo 0,8. Então, 0,09 divididos por 0,008. E a resposta deu, olha lá, 1,125. Pô, deu um número maior, cara. Olha lá, deu um número maior. Como é que pode? Parece uma coisa meio ilógica, porque quando se divide tem que dar um número menor. Isso para números inteiros. Tá? E também para números maiores aí que 1, quando se divide com vírgula, ele dá um número um pouquinho maior do que um deles, no caso, do divisor, no caso. Mas, enfim, para você entender o que eu estou dizendo, por exemplo, olha lá, números inteiros. 6 divididos por 3. O que você responde? Você responde 2. Enxergue na reta. Olha lá, você está dividindo o 6 pelo 3 e está dando 2. Normalmente dá um número menor.
quando são os números inteiros, tá? Mas qual é o pensamento que você tem que ter? É esse, ó. 6 divididos por 3, você tem que pensar, olha lá, interrogação, num número que multiplicado por 3 deu 6, no caso é o 2. Ou você pode pensar assim, quantas vezes o 3 cabe em 6? Observe, no 6, o 3, ó, 3 aqui e 3 aqui. Quantas vezes você está enxergando o 3 dentro do 6? Quantas vezes, ó, 3 aqui e 3 aqui. Você está enxergando 2 vezes. Por isso que a resposta é 2. Então, se você enxergar dessa forma, eu poderia tranquilamente fazer o seguinte. Observe. 0,08. Leitura matemática. 8 milésimos. Olha como eu escrevi. 8 sobre 1000. Tá. O que significa dizer isso? Lembre-se, o denominador, que é a parte de baixo, significa dizer que você vai pegar uma figura e dividir em 1000 partes iguais. Então imagine, peguei uma figura e olha lá, dividi essa figura em 1000 partes iguais. E o numerador, que é a parte de cima, o 8, significa dizer quantas partes eu vou pegar dessa figura. Vou pegar 8. Então tá lá, ó, em amarelo. Peguei 8. Tranquilo? Tá, vamos fazer o mesmo raciocínio para o 0,0009. Então lá, 0,009. Falei um zero a mais. Desculpa. Como é que você lê esse número? Você lê 9 milésimos. Tá, o que significa dizer 9 milésimos? Que você vai pegar uma figura, dividir essa figura lá em 1000 partes iguais, né? E vai pegar quantas? Parte de cima. 9. Olha lá, peguei 9. Tá bom? Bom, se você prestou atenção na última tela, você está dividindo lá, 0,009 ou 9 milésimos por 0,008, 8 milésimos. Aquela interrogação, qual que era a pergunta que nós fizemos mesmo? Olha lá. Quantas vezes o 0,008 cabe em 0,009? Ah, peraí, como assim cabe? Então veja, se você observar, esses 8 aqui, ó, aqui embaixo eu não tenho o mesmo tamanho e tenho 8 também aqui, mas eu tenho 1 a mais? Tenho, né? Então eu posso tranquilamente dizer o seguinte, que essa primeira parte aqui, ó, até aqui, eu tenho 8 de 8. Opa, como assim, Bara? Das 8 partes que eu tenho aqui, das 8 partes, ó, denominador, parte de baixo, quantas vezes dividir a figura. Então, ó, dessas 8 partes aqui, eu estou pegando as 8 para caber aqui dentro. Então, cabe uma vez. Agora, essa parte aqui é uma dessas partezinhas aqui do 8. Então, é 1/8. Lembre-se, o 8, denominador 8, é quantas partes eu dividi a figura. Então, aqui, ó, 8 partes. Das 8 partes que eu tenho, eu estou pegando apenas uma parte, ó, só um quadradinho. Compreendeu? Então, aqui dentro desses 9 milésimos, cabe 8 oitavos, quer dizer, uma vez ele inteiro, e uma parte dele. Uma partezinha. Então, eu posso tranquilamente escrever assim, né? 8 oitavos mais 1 oitavo. É o que cabe aqui dentro. Não é verdade? Ó, quantas vezes o 0,08 cabe em 0,009? Ele cabe 8 oitavos mais 1 oitavo. Só que 8 oitavos é a mesma coisa que 1. 8 divididos por 8 dá 1. Então ele cabe uma vez. Mais 0,125, ou 125 milésimos, que é 1 dividido por 8. Quando você soma 1 mais 0,125, tará, resulta em 1,125. Compreendeu a ideia? Essa é a ideia de divisão, portanto. Moçada, e aí? Entenderam essa ideia de divisão? Eu vou fazer mais uns 2 exemplos, tá? Mais 2 exemplos, só para você pegar bem essa ideia, tá? Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo sobre divisão de números decimais, tá? Entre 0 e 1, tá? Tchau para vocês, um abraço!